Olá, tudo bem com você? Muito obrigado por você estar aqui novamente comigo nesse canal e quero te agradecer por estar acompanhando nessa leitura maravilhosa desse livro, Uma Vida com Propósitos. Tem sido um grande diferencial na minha vida e espero que esteja acontecendo isso também com você. Se você está me acompanhando, talvez perdeu alguns dos dias, lá no nosso canal você encontra todos os dias, todas as leituras e quero te incentivar. Não pule nenhum deles, não pule nenhum capítulo, porque todos eles têm trazido um ensinamento incrível para mim e espero que esteja trazendo para você também. Se você ainda não faz parte do nosso canal, venha fazer parte conosco, se inscreva, ative as notificações para receber os vídeos e assim nós vamos crescendo espiritualmente. Separe esse tempo, são 25 minutos de leitura e que tem trazido um engrandecimento muito grande de conhecimento e de presença de Deus em nossas vidas. Separe esse tempo, compartilhe com outras pessoas, com pessoas que você ama. E eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Vamos para a leitura de hoje? Estamos no dia 31 desta leitura. E o título de hoje diz, Entendendo Sua Forma. Sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Salmo 139, 13. Esse salmo é incrível. Se você puder, leia ele todo. Traz uma alegria muito grande em nosso coração. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por ninguém mais. A Bíblia diz, existem tipos diferentes de dons. Existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais, formação espiritual, e o coração, opções do coração. Agora veremos o restante da forma para servir a Deus. Forma, aplicando os recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras. Já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis contribuir ou construir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas e artesãos que possuíam destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. O Senhor ainda hoje concede essas habilidades e milhares de outras para que possamos servir a Ele. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. A Bíblia diz, Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas. Visto que as capacidades naturais provêm de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. É uma afirmação ridícula.
Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas, que estão adormecidas dentro de você. Alguns estudos revelam que uma pessoa comum possui entre 500 a 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15.000 decisões por segundo, como ocorre quando seu sistema digestivo está trabalhando. O olfato pode perceber até 10.000 odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com um micron de espessura e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinio em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir ao Senhor. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Paulo orienta: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidades para debates, desenho, embalsamento, bordado, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalho em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalho com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções, carpintaria, navegação, vendas, habilidades militares, alfaiataria, ensino, literatura, poesia. A Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. O Senhor tem um lugar na igreja onde sua habilidade pode se distinguir e você faz a diferença. Cabe a você achar esse lugar. Deus concede a algumas pessoas habilidades de ganhar dinheiro. Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzirem riquezas. Pessoas com essas capacidades são boas em fazer prosperar os negócios, em fechar bons acordos ou vendas ou em obter lucro. Se você possui habilidade para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Como? Primeiro, compreenda que sua habilidade provém de Deus e dê todo o crédito a Ele. Segundo, use sua empresa ou seu negócio para atender às necessidades de alguém e compartilhe sua fé com os que não creem. Terceiro, devolva ao menos o dízimo, 10% do lucro para Deus, como ato de adoração. Por fim, estabeleça para você mesmo a meta de ser um construtor do reino, não um construtor de riquezas. Explicarei isso no capítulo 34. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo o que é necessário para fazer a sua vontade e a dele. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, faça um autoexame minucioso, a fim de entender em que você é bom
e identificar as áreas nas quais você não tem habilidade. Se Deus não lhe deu a capacidade de cantar bem, Ele não espera que você cante ou seja um cantor de ópera. Jamais lhe pedirá que dedique a sua vida a uma tarefa que você não tem um talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Se você for bom em projetar, recrutar, desenhar ou organizar, é seguro supor que os planos dele para a sua vida incluem tal habilidade, de alguma forma. Deus não desperdiça capacidade, Ele combina nosso chamado com nossas habilidades. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. O Senhor as concedeu para que você exerça o ministério. Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês alguma capacidade especial. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as maiores formas de graça de Deus. Enquanto este livro estava sendo escrito, aproximadamente 7.000 pessoas usavam habilidades para o ministério na igreja, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar. Consertando carros recebidos em doação para que sejam, por sua vez, doados aos que necessitam, encontrando os melhores negócios para as aquisições da igreja, trabalhando em paisagismo, organizando arquivos, divulgando arte, elaborando programas, projetando prédios, fornecendo tratamento de saúde, preparando refeições, compondo músicas, ensinando músicas, escrevendo proposta de subvenção, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os, realizando centenas de outras tarefas que requerem especialização. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, use essa habilidade em favor da sua igreja. Forma, usando seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2.400.000 potência. Se você fosse escrever seu número com cada zero de espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel de 60.000 quilômetros. Para que você tenha ideia do que você significa, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passam de 10 seguido de 76 zeros. Muito menor que as possibilidades de seu DNA. Sua singularidade é um fato científico da vida. Quando Deus o fez, Ele quebrou o molde. Nunca houve, nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidade. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de diversificar. Fez os racionais e os emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, ao passo que outras têm melhor desempenho em equipe. A Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seu propósito mediante todos eles. A Bíblia apresenta prova suficiente
de que Deus usa todos os tipos de personalidade. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender a razão de alguns conflitos interpessoais. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessárias para equilibrar a igreja e lhe dar sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas precisam muito mais das variedades. Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará de maneira direta a maneira e o lugar em que você usa suas habilidades e seus dons espirituais. Por exemplo, 2 pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. O marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira do que de modo perpendicular a elas. De igual maneira, quando você é forçado a atuar de certo modo, fora das características de seu temperamento, cria-se tensão e desconforto, e ainda se fazem necessárias qualidades extras de esforço e energia, sem falar que os melhores resultados não são atingidos. É por isso que imitar o ministério de alguém jamais produz resultado. Você não tem a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus criou você para ser você mesmo. Você pode aprender com o exemplo de alguém, mas deve filtrar o que aprende por meio de sua forma. Hoje, temos muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender sua personalidade, a fim de que você possa determinar como usá-las para Deus. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em sua diversidade de cores e padrões. Isso abençoa a família do Senhor com intensidade e variedade, e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para qual Deus nos preparou. Quando atua de forma coerente com a personalidade que Ele lhe deu, você se sente realizado, satisfeito e produtivo. Forma, utilizando suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu controle. Mas Deus permitiu que acontecessem para cumprir o propósito de sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos de áreas de experiências do seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? E experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu ministério mais significativo surja de sua dor mais significativa. Quem poderia testemunhar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down que outro casal cujo filho apresente as mesmas características? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra que alguém que já tenha combatido o demônio do alcoolismo e alcançado a liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa trocada por uma amante que uma mulher que tenha passado por essa mesma agonia?
Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. A Bíblia diz: Ele nos conforta em todas as nossas aflições, de modo que podemos confortar os outros. Quando alguém estiver aflito, seremos capazes de lhe proporcionar o mesmo conforto que recebemos de Deus. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério. Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos, os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhe contamos que a graça de Deus nos ajudou no momento de fraqueza do que quando fazemos alarmes ou alarde da nossa força. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre seu acesso de depressão, e ele admitiu: Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiar em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que Ele continuará a livrar-nos. Se Paulo tivesse mantido em segredo seu momento de dúvida e depressão, milhões de pessoas jamais haveriam se beneficiado dela. Somente experiências compartilhadas podem beneficiar os demais. Aldous Huxley disse: Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com que aconteça com você. O que você fará com suas experiências? Não desperdice a dor, use-a para ajudar outros. Após analisar as 5 vias que Deus utiliza a fim de moldá-lo para o ministério, espero que você chegue a um profundo reconhecimento da soberania de Deus e obtenha uma ideia clara de como Ele o preparou para o propósito de servir-lhe. Utilizar sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da realização do ministério. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Quanto mais adequada a combinação, mais bem-sucedido você será. A pergunta para meditar: que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? Essa palavra de hoje mexe muito, né? Quantas coisas nós já passamos. Talvez você seja jovem, talvez você já seja mais velho, talvez você tenha a mesma idade que eu, entre 50 anos. E quantas coisas nós já vivemos, quantas experiências nós já tivemos, que elas possam realmente resultar ou trazer frutos em nós, a ponto de que nós possamos apresentá-las a Deus e que elas possam ser usadas para o reino. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez você esteja nesse exato momento passando por um momento doloroso e eu quero te dizer, não desanime. Fique firme, confie em Deus, entregue todos esses momentos nas mãos de Deus, porque Ele com certeza
além de ajudar você a sair deste momento, Ele irá usar isso para abençoar não somente a sua vida, mas a vida de muitos. Que Deus abençoe você. Até a próxima.